E aí, meu caro aluno, tudo bem? Feliz e saltitante? Então, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre as obras literárias da FUVEST, que você vai acabar encontrando na sua prova de vestibular, para tentar entrar na USP, tá certo? A gente vai começar falando hoje sobre uma obra bem conhecida das suas aulas de literatura, chamada de O Cortiço, né? Vocês já lembram logo de uma escola literária chamada de naturalismo. O que é que significou, professor, o naturalismo? Por que é que o Cortiço tem uma relação com o chamado naturalismo? Olha, pessoal, esse livro a gente pode falar que é a representação, a concretização das características da estética chamada naturalismo. Por exemplo, tal estética ela vai abordar o homem do século XIX de um ponto de vista biológico. Como assim, Clauber? A gente vai analisar, pessoal, os comportamentos, né, os instintos que o homem tem ali naquele período. Ao contrário da escola realista, que a gente consegue notar o ser humano agindo por meio da razão, naturalismo a gente vai ter a ação por meio dos chamados impulsos. Por exemplo, pega as pessoas de manhã cedo indo para o trabalho, pegando um transporte público. Elas entram no transporte que nem animais, elas não raciocinam naquela hora. Você tem ali uma ação que ela é levada por meio do impulso, o instinto de, sei lá, querer ir sentado, querer chegar mais rápido, então elas não têm ali um pensamento racional. Essa característica é chamada de zoomorfização. Eu tenho um comportamento do homem, pessoal, sendo comparado, na verdade, ao comportamento de um animal, por exemplo. Então isso vai marcar, de fato, a característica, né, chamada de zoomorfização na obra O Cortiço. E o que mais, professor? O naturalismo, pessoal, como ele traz essa relação biológica, a gente pode notar o seguinte: o ponto de vista, né, que o autor de tal estética utiliza nessa obra é um ponto de vista científico. Como assim, Clauber? Eles vão utilizar uma teoria chamada de determinismo, né? O que é que significa isso? Pessoal, o meio, né, no caso que o homem está inserido, ele vai determinar o seu comportamento. Então ele vai apresentar ali três forças, né, as quais o homem não consegue lutar contra. No caso é o meio. Como assim, professor? Se eu tenho um meio onde existem pessoas que são desonestas, eu posso pegar uma pessoa honesta e colocar ali, porque ela vai se tornar uma pessoa desonesta. O meio vai influenciar em relação ao seu comportamento. A segunda ideia, pessoal, é a ideia de raça. Como assim, professor? A questão de raça superior e raça inferior. Um pensamento preconceituoso é a marca da chamada, é a diferença entre raça, né, a cor branca e a cor negra, por exemplo. Isso que os naturalistas vão defender, que fique bem claro, tá? A gente tem essa relação do preconceito racial, brancos e negros, burgueses e, no caso, os chamados proletários. E a terceira ideia, pessoal, temos o chamado momento histórico. O que é que significa isso, Clauber? O homem, pessoal, ele vai pensar de uma forma dependendo do contexto, da situação histórica que ele está inserido ali. Pega um exemplo, quando você vai fazer referência à chamada escravidão, a escravidão era algo legal, né? Você não tinha problema com isso naquela época. Mas se você pegar hoje, por exemplo, você vê o quão absurdo significa a escravidão. Por quê? Porque hoje a gente sabe, a gente tem a noção de que aquela prática, ela é, no caso, uma prática desumana, né? Não, a gente não encontra algo lógico em relação a isso. Então, o momento histórico, ele também vai influenciar o comportamento do homem daquele período, tá certo? Então, você pega tudo isso que a gente falou até então, a gente pega o romance O Cortiço e pode falar que ele é chamado de um romance de tese ou então experimental. O que é que significa isso, professor? Entenda, o autor naturalista, ele é comparado, pessoal, a um cientista. O que é que um cientista faz? Ele tem uma tese, ele tem uma opinião sobre algo e ele vai comprovar isso por meio de argumentos, por exemplo. É o que acontece com o Romance e o Cortiço. Eles pegaram uma tese científica, né, no caso o determinismo social, e colocaram ali a obra para comprovar que aquilo de fato, no caso, é válido. E se tem essa comparação entre o cientista e entre o autor naturalista, o que a gente pode também deduzir? Que a narrativa, pessoal, do naturalismo ela vai ser lenta. Por quê, professor? Porque ciência não se faz de maneira rápida. Então, se a ciência ela tem que ter ali o excesso de detalhes para comprovar uma tese, o romance naturalista também vai ter tal excesso de detalhes para comprovar a tese de um livro, tá certo? Então, tudo isso, de fato, vai aparecer ali dentro do romance chamado O Cortiço, tudo bem? Próximo vídeo a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o enredo, personagens e o desfecho da obra. Valeu!